Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Gala Razão do Meu Sofrer, podcast onde eu irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo, você acompanha esse projeto e deixa seu comentário sobre esse episódio. Hoje iremos falar do jogo desse domingo entre Atlético e São Paulo, que terminou 0-0 e, na minha opinião, já liga o sinal de alerta aí pro Atlético, porque os problemas que estamos vendo nesse início de campeonato vão acontecer pelo resto do ano, porque ficou bastante claro que o elenco do Atlético é muito fraco, tanto é que novamente o Cuca reclamou da falta de reforços. Enquanto isso, o CEO do Atlético, Bruno Musi, deu entrevista falando que o Atlético precisa ainda vender jogadores. E um dos ratos falou que o elenco do Atlético é um dos melhores da história do Atlético. Então, existe uma grande diferença de visão sobre o futuro do time entre comissão técnica, que eu estou mais alinhado com a comissão técnica, do que entre os gestores do clube, que, como eu já disse em vários episódios, não entendem absolutamente nada de futebol. São todos completamente ignorantes quando o assunto é futebol. Eles não sabem absolutamente nada de futebol. Eles estão no Atlético puramente por publicidade, para tentar lucrar com o Atlético no futuro ou algum nível de interesse econômico, porque de futebol eles claramente não têm um mínimo tato. Falando um pouco sobre o jogo, né, o Atlético começou com a sua escalação usual, com o Everson no gol, Natanael e Arana nas laterais, na zaga Lianco e Júnior Alonso, no meio campo Scarpa, Franco e Gabriel Menino, e no ataque Coelho, Rony e Hulk. É o time principal, é o time que vem jogando aí praticamente todo o jogo. Só que quando o Atlético estava no Campeonato Mineiro, esse time era suficiente para o Atlético conseguir dominar todos os adversários. E agora que a gente está enfrentando adversários de verdade, a gente vê que esse time principal não é muito bom e que o banco de reservas é ainda pior. O Atlético aí fez 3 jogos depois que o ano realmente começou e não venceu nenhum. Foram 3 jogos aí com 2 empates em 0-0 e uma derrota de 2-1 para o Grêmio. E nessa partida contra o São Paulo estava com várias reservas e mesmo assim fez um jogo muito forte contra o Atlético no primeiro tempo. E no segundo tempo o Atlético jogou um pouco melhor, mas devido à situação que aconteceu, o Caleri foi expulso no segundo tempo e quando o São Paulo ficou com 10 jogadores, aí o Atlético começou a dominar a partida. Mas foi um jogo truncado desde o início para o Atlético. O Zubeldia conseguiu encaixar uma formação aí do São Paulo que conseguiu travar as melhores opções do Atlético e conseguiu tirar, por exemplo, essa movimentação rápida que o Rony e o Coelho conseguem fazer contra determinados adversários. Para mim, isso leva ao grande problema do Atlético nesse ano. Porque esse time principal do Atlético não é muito bom, realmente. Eu vou até citar mais porque eu não acho que ele é muito bom. Mas quando ele encaixa no adversário, ele consegue jogar bem. Inclusive, essa partida, mesmo que o Atlético não tenha jogado muito bem, o Atlético não sofreu tanto, então foi uma partida ok do time, né? Mas quando isso acontece, o time titular não consegue encaixar bem contra o adversário, eu vejo que o Atlético está sempre em grandes problemas quando isso acontece, porque não existe ninguém no banco de reservas que consiga mudar o jogo no segundo tempo. O banco do Atlético é um dos piores bancos da primeira divisão, não tem absolutamente ninguém para mudar o panorama da partida. O Atlético precisou nesse jogo que entrasse em campo Júnior Santos, Bernard e Igor Gomes, de jogadores ofensivos. O Rubens também entrou no segundo tempo e o Saraiva, mas são jogadores de defesa, e na defesa o Atlético está bastante estável. O Atlético encaixou bem o seu goleiro, as suas laterais e sua zaga, está bem estável no sistema defensivo. O problema é do meio campo para frente, porque o Igor Gomes é completamente ridículo que o Atlético ainda precise dele para entrar em campo, porque o Igor Gomes ser uma opção ofensiva do Atlético é ridículo, ele é um jogador que a gente sabe que não tem como contar. O Bernard, eu já desisti, o Bernard realmente ele não vai dar certo no Atlético, eu acho que já foi o tempo dele, ele não tem um porte físico para conseguir fazer nenhuma jogada. Nesse jogo contra o São Paulo ele teve algumas oportunidades ali que ele sai correndo e quando ele vai dar o drible, o zagueiro sempre chega, a defesa sempre chega, ele nunca consegue passar do adversário porque ele não tem mais explosão física para fazer isso. Então já desisti completamente do Bernard também. E o Júnior Santos vem sendo a grande decepção do ano, porque é um jogador que não demonstra nenhuma qualidade técnica. Por exemplo, eu gosto muito de acompanhar, por exemplo, o Fael Lima, que é outro torcedor do Atlético, que faz comentários aí na internet e tem participado do programa da Ultras Esporte. Ele é um torcedor do Atlético muito mais otimista em relação aos jogadores do Atlético do que eu. Por exemplo, o comentário dele sobre o Bernard e o Júnior Santos é muito mais otimista. Ele acredita ainda que o Júnior Santos precisa de tempo para se adaptar, que jogou poucas vezes, joga poucos minutos por partida. Mas eu não tenho essa visão sobre o Júnior Santos, não. Porque para mim o problema dele é que ele não tem qualidade técnica mesmo. Você vê, ele não consegue fazer uma jogada ofensiva que não seja correr. Ele não consegue trocar o passe, ele não consegue pensar nenhuma jogada, fazer uma troca de passe com ninguém. Então, pra mim, foi dinheiro jogado fora também. E nesse jogo não entrou o João Marcelo, que é a outra opção ofensiva que tem. Ou seja,
o Atlético não tem nenhuma opção ofensiva do banco para mudar o panorama da partida. É uma situação sim muito grave, porque se o time titular não encaixar contra o adversário, é muito difícil imaginar que o Atlético vai ter alguma mudança de panorama no jogo. Nesse jogo poderia ter acontecido, porque o São Paulo teve um jogador expulso, e essa foi a mudança de panorama necessária para o Atlético dominar a partida, porque a partir do momento que o São Paulo ficou com 10 jogadores, o Atlético dominou a partida. Mas se não acontecer algo dessa maneira, de um erro do adversário, de uma expulsão do adversário, muito dificilmente o Atlético vai conseguir virar partidas em que o time titular não conseguiu encaixar logo de primeira contra o adversário. Então é uma situação muito problemática, porque se não vier reforços, a gente está fadado a perder muitos pontos bobos, entre aspas, né? Porque o Atlético jogou melhor que o Grêmio e jogou parte do segundo tempo com um jogador a mais que o São Paulo, então teoricamente era o Atlético estar com 6 pontos e no final a gente está com 1 ponto só. A gente conquistou 1 ponto apenas, o que leva uma pressão muito maior para o próximo jogo, que é contra o Vitória, também em Belo Horizonte. Mas para mim, um outro ponto principal sobre o Atlético, que é bem claro para todo mundo que acompanha o Atlético, que o banco de reservas é muito fraco. Mas o problema não é só o banco de reservas que é fraco. O meio-campo titular do Atlético não está entre o top 10 meio-campos do Brasil. Se você pegar o meio de campo de todos os times aí do G12, você vai ver que o meio de campo é melhor que o do Atlético. Porque esse meio-campo, Alan Franco, Gabriel Menino e Scarpa, é muito, mas muito fraco. O Alan Franco é um jogador invisível no ataque. Muitos podem dizer que essa é a versão que o Cuca espera dele, transformá-lo numa espécie de Pierre. Só que isso obriga que os outros 2 jogadores do meio de campo produzam muito mais ofensivamente, que é o caso do Gabriel Menino e do Scarpa. E os 2 não correspondem no alto nível. O Gabriel Menino foi até bem no Campeonato Mineiro, inclusive eu elogiei em várias partidas, mas no Campeonato Brasileiro a gente vê que ele está no nível abaixo. O Atlético precisava de outras possibilidades para essa função, e não tem ninguém que possa fazer essa função além dele no elenco. A outra opção seria o Rubens, que, como eu também já disse aqui várias vezes, é um excelente jogador de defesa, mas é um péssimo jogador de ataque, porque ele não tem habilidade nenhuma. O Rubens não consegue raciocinar no ataque, ele só faz jogadas ruins no ataque. Ele é um jogador muito limitado tecnicamente, ele é um jogador extremamente esforçado, rouba a bola, faz muito desarme, é um excelente volante, é um excelente primeiro volante. Inclusive eu acho que ele deveria focar em se tornar um primeiro volante, se tornar uma opção pro lugar do Alan Franco, até melhor que o Alan Franco. Mas pro segundo volante, o Atlético só tem o Gabriel Menino, e o Gabriel Menino, a gente está percebendo agora no alto nível que ele não está nesse nível. Ele é um jogador bem limitado, e é exatamente por isso que o Palmeiras o liberou com tanta facilidade pro Atlético. Então o Atlético precisava drasticamente de um primeiro volante e de um segundo volante para o time, porque as nossas 2 opções titulares são ruins e eles não têm reserva. E eles não têm reserva porque o Atlético tem mais uma opção de volante, que é o Fausto Vera. E o Cuca odeia o Fausto Vera com todas as forças que ele possui. E isso causa um grande problema de torcida, porque quem acompanha o Atlético e vê que a dupla de volantes do Atlético é muito fraca, fala, olha, o Cuca devia dar oportunidades para o Fausto Vera, talvez melhore alguma coisa. E aí o Cuca nunca coloca o Fausto Vera. E aí depois de muito tempo, por exemplo, o Fausto Vera jogou apenas 2 partidas nesse ano. E uma foi contra o Cienciano. E aí depois de algum tempo, o Cuca vai lá e dá uma oportunidade pro Fausto Vera e o Fausto Vera não joga nada. Aí os torcedores defensores do clube, em qualquer situação, vão falar, o problema não era o Fausto Vera? O Fausto Vera jogou e não jogou nada. E aí? Dando razão pro Cuca nessa falta de oportunidades pro Fausto Vera. Só que quando a gente fala que o Cuca deveria dar oportunidades pro Fausto Vera, não é que o Fausto Vera é um grande jogador. A gente sabe que o Fausto Vera é ruim. Mas é porque esse meio campo, Alan Franco e Gabriel Menino, não tem dado certo no alto nível. Eles são jogadores muito limitados. O Fausto Vera também é limitado, mas a gente precisava ver como é que o time se comportaria com ele em campo, para a gente ter mais opções. Porque se o cara não joga nunca, quando ele jogar, a chance dele jogar bem é muito pequena. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. No momento que o Fausto Vera jogar e jogar mal, muitas pessoas na internet, comentários vão falar, aí todo mundo tava pedindo o Fausto Vera, ele jogou e não fez nada. E aí? O Fausto Vera não é a solução de nada, mas ele precisa jogar para ser uma opção. Porque nesse momento o Atlético só tem o Alan Franco e o Gabriel Menino de opções. O Cuca fica colocando o Rubens nessa função também agora, porque ele não dá oportunidades pro Vera. Então, além do elenco ser escasso, o Cuca está limando uma das opções. Ele não deixa o cara jogar, o Fausto Vera não entra em campo. Ele vai pedir para sair, o Atlético gastou dinheiro nesse jogador. O Atlético deveria tentar utilizar esse jogador. Por exemplo, eu acabei de criticar o Júnior Santos, mas eu não acho que o Atlético deva desistir do Júnior Santos igual eu desisti. Eu acho que o Atlético deve tentar continuar utilizando o Júnior Santos, inclusive colocar ele como titular, para ver se ele consegue render, para ver se ele consegue melhorar, evoluir. E por fim, falando de Gustavo Scarpa, que é a outra opção do meio campo, para mim é um jogador assim muito
vagalume, mas talvez vagalume nem seja o certo, porque ele é mais apagado do que acende. O Gustavo Scarpa tem um status no time e é titular absoluto, mas ele não produz quase nada todo jogo. Então, assim, são jogos aí em que ele fica 80, 85 minutos sem produzir absolutamente nada e vez ou outra ele consegue um bom lance e aí se justifica a sua escalação por esse 1 ou 2 bons lances que ele faz por jogo e que nem é todo jogo. Ele é um jogador assim muito irregular e eu acho que o Atlético também precisava de uma contratação. No fim das contas, eu acho que o Atlético precisava de 3 titulares para o meio campo. Pra mim, tinha que trocar os 3. O Alan Franco, o Menino e o Scarpa. E eu acho que a gente tem que exigir mesmo, porque pro Atlético ter alguma chance de avançar nas competições, o Atlético vai precisar desses reforços. Porque tá bem claro para todo mundo que o elenco é fraco, mas não tá claro para todo mundo que o time titular também é fraco. O meio campo do Atlético não pega top 10 dos meio campos do Brasil. Isso eu garanto para vocês. O Gabriel Menino e Alan Franco é uma dupla de volantes muito limitada, mas muito limitada. E o Scarpa, que tem até muita gente que gosta, pra mim também é um zero à esquerda. Então o Atlético precisa resolver essas questões de elenco, o sinal de alerta tá ligado, porque agora o Atlético está em pressão, o Atlético está pressionado por resultados, tanto na Sul-Americana como no Campeonato Brasileiro. Porque se a coisa for aos gatos pingados e como está sendo nesse início, o Atlético vai lutar na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. O nosso elenco não é bom. E se algum dos jogadores titulares se machucar ou for suspenso, que é o caso que aconteceu com o Lianco, que devemos citar aqui, vai prejudicar muito o time. Falando sobre o caso do Lianco, como eu já disse muitas vezes, eu acho completamente desnecessário esse showzinho que o Lianco faz para a torcida de pagar de machão. Mas dá certo, a galera ama ele, mas ele vai prejudicar o Atlético em várias situações. Inclusive vai prejudicar o Atlético não jogando o próximo jogo sem motivo algum, já que depois que o Calera foi expulso, o Atlético estava tranquilo na partida, mas mesmo assim perdeu o seu melhor zagueiro, porque ele precisa dar showzinho de machão. Então o sinal de alerta já tá ligado, o Atlético precisa resolver esses problemas de elenco, que só vão se resolver se contratar. Não tem como, o Atlético precisa contratar mais 3 jogadores, no mínimo, 3 jogadores de opções no meio campo. E faltou centroavante também nessa partida contra o São Paulo. O Daverson fez falta nessa partida contra o São Paulo. Então os nossos dirigentes que são completamente ignorantes no futebol precisam escutar a comissão técnica e contratar gente para o meio campo. Senão o nosso objetivo no ano vai ser fazer 45 pontos. E vai ser difícil, porque a gente vai perder muito ponto bobo para times que a gente supostamente deveria vencer. Sobre essa partida contra o São Paulo é isso. Sinal de alerta ligado, precisamos de reforços. Quinta-feira o Atlético enfrenta o Iquique pela Sul-Americana. Estaremos lá acompanhando, torcendo para a vitória do Atlético para dar um ânimo no time e na torcida. E no fim de semana o Atlético pega o Vitória e a gente precisa desses 3 pontos de qualquer maneira, senão o nosso início de Campeonato Brasileiro vai ser tenebroso e muito assustador sobre o futuro do Atlético na competição. Por hoje é só, pessoal. Eu fico por aqui. God bless e good night.